Feliz sábado a todos os nossos amigos, aqueles que vão nos ouvir. Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto interessante que são parábolas. A parábola de hoje é a do trigo e do joio. Muito interessante. Semana passada nós falamos sobre o semeador e hoje trouxemos essa parábola do trigo e do joio. Vamos orar? Misericordioso Deus, mais uma vez nós estamos aqui agradecidos pelos teus cuidados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós sempre pedimos que o Senhor nos perdoe porque nós somos fracos, debilitados. Precisamos de Ti a cada momento, Pai Santo. Que o Espírito de Deus visite-nos para que possamos manter-nos firmes, crendo na graça de Cristo, porque um dia queremos louvar e bendizer e adorar ao Deus Criador e Redentor. Em nome de Jesus pedimos agradecidos. Amém. A parábola do trigo e do joio, que está em Mateus 13, que é o capítulo das parábolas, primeiramente está do capítulo 13, do 24 até o 30, e depois nós vamos continuar do 13, do 36 ao 43. Todos nós conhecemos o trigo. Será que alguém desconhece para que serve o trigo? É a massa, ou seja, a semente que se faz pão, macarrão, bolos e outras comidas saborosas. E o joio é bem parecido com o trigo, mas tem uma questão muito séria. Ele é tóxico e não pode servir para alimentação humana. Esta é a grande diferença. E a parábola nós vamos ver onde entra o trigo e o joio. Vamos ler então. Mateus 13, do 24 até o 30. Outra parábola, disse-lhe Jesus: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou no meio o joio e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto e apareceu também o joio, então, vindo os servos do dono da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeamos a boa semente do campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quereis que arranquemos o joio? Não, replicou, porque se você arranca o joio, arranca também o trigo. Deixe-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita darei aos ceifeiros, ou direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, e o trigo recolhei-o para o celeiro. E aqueles que estavam ao redor ali de Cristo não entenderam. Que parábola estranha, como é dizer que o reino do céu é semelhante a um homem que plantou o trigo e depois nasceu juntamente o joio, e eles ficaram sem entender, mas Jesus agora explica mais adiante, no próprio capítulo 13, só que agora do verso 36 até o 43. O que será o trigo? A boa semente, e o joio, a má semente. E o campo? O que é o campo? O campo é o mundo e a igreja, principalmente, onde há uma convivência de pessoas, onde há uma plantação também. O que é plantado para o mundo e nas igrejas? A palavra de Deus, que é representada pela boa semente, pelo trigo. Sabendo-se que o trigo é a boa semente, o joio, então, é a má semente. É a semente que vai trazer prejuízos para quem a ouvem. E Deus é distorcida ou mudada, alterada, representa o joio. Quantas vezes nós sabemos que pregadores mudam, torcem as palavras da própria Bíblia para a sua perdição? O apóstolo Pedro fala sobre isso. Quem são os semeadores? Os semeadores são pastores e pregadores de uma maneira geral. Os ceifeiros, que vai acontecer na volta de Jesus, que são os anjos que irão fazer a ceifa. A ceifa é a volta de Cristo
Quando Cristo estiver voltando, ele então vai dar ordem para os anjos juntarem aqueles que produziram bom e os que produziram mal. Os bons serão colocados no celeiro divino e os maus serão queimados, que é a semente má. O agricultor é Deus Pai. O celeiro é a Bíblia, de onde se tira as palavras. O joio, ele é semeado pelo inimigo, pelas influências, pelos erros, pelas palavras mal empregadas. Quando um falso pregador prega o engano, ele está fazendo a vez do inimigo, ele está sendo guiado pelo inimigo, colocando joio na cova de trigo, nos ouvidos daqueles que deviam ter escutado a verdade. E os efeitos do erro é que produz o veneno, que é o joio, que é mortífero para todos os crentes da terra, que são enganados. Por isso Jesus diz assim: cuidado para que não vos enganem, porque o inimigo virá e ele vai tentar enganar muita gente. Amigos, vejam a sua crença como está. Ela é 100% trigo? As doutrinas que você tem ouvido, elas são harmônicas com a palavra de Deus? É interessante que você cuide das crenças que você tem, para ver se de fato é aquilo que está na Bíblia. Eu tive muitas experiências muito interessantes. Certa vez eu estava numa cerimônia e uma moça leu um capítulo ou parte de um capítulo lá de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, aonde diz como será a vinda de Cristo, como será a ressurreição, que os mortos só ressuscitarão quando Cristo voltar, que vai chamar da sepultura todos aqueles que hão de herdar a vida eterna. E o pregador imediatamente foi explicar, dizendo que aquela pessoa a quem se referia aquela cerimônia já estava no céu. Quer dizer, é uma falta de conhecimento, é uma falta até de ética. Quando a palavra de Deus diz uma coisa, o pregador ensina totalmente diferente daquilo que está. Em outros lugares da Bíblia também, muitas crenças da Bíblia são desprezadas para colocar no lugar enganos que se tornam não trigo, mas joio. Tomemos muito cuidado para não sermos enganados. É muito perigoso quando você pega a palavra de Deus, ou prega, ou aceita que o pregador diga coisas que não são coerentes com aquilo que Jesus ensinou. Que tenhamos esse cuidado, pedindo para o Espírito Santo nos guiar, nos orientar para que possamos fazer das palavras sempre trigo e nunca joio. Deus nos abençoe e até a próxima semana. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Dá-nos a tua proteção e o teu amor. Nós nos colocamos inteiramente em tuas mãos, por Jesus. Amém.